Olá pessoal, aqui é o Cristian Guerreiro, Tecnologia que Interessa. A gente está aqui hoje para falar sobre Resource Pools. Resource Pools são um recurso muito legal que permite a distribuição de recursos dentro do ambiente virtualizado. Então os Resource Pools eles são um conjunto de recursos que você vai distribuir para suas máquinas virtuais. Você pode usar Resource Pools mesmo na versão gratuita do produto, né, em cada host. Então, se você tiver um host com SXI instalado, você pode criar Resource Pools para distribuir recursos entre as máquinas virtuais que estão rodando naquele host. E o legal do Resource Pool é que você consegue limitar a quantidade de recursos, né, e você consegue priorizar também. Você consegue definir, através dos Resource Pools, prioridades de acesso das máquinas virtuais aos recursos de CPU, memória e processamento e disco, armazenamento. Tá? Então esse é um recurso extremamente importante e útil para ambientes virtualizados. Agora o Resource Pool fica ainda mais legal quando você tem ele utilizado dentro de um cluster. Agora o Resource Pool fica ainda mais legal quando você utiliza ele junto com o conceito de cluster. Quando você tem um cluster aqui dentro do vCenter, o Resource Pool ele passa a permitir que você defina um conjunto de recursos que vai além da capacidade de um host. Então, quando você tem somente o Resource Pool dentro de um host, você está limitado à quantidade de recursos daquele host. Então, o conjunto máximo de recursos que você pode disponibilizar para suas máquinas virtuais é a capacidade daquele host. Quando você tem um cluster, não. O conjunto de recursos que você tem passa a ser o conjunto total da soma, né, dos recursos de todos os hosts que compõem aquele cluster. Então, isso é muito interessante, porque você passa a ter mais possibilidade de distribuição de recursos, porque você não está limitado mais à capacidade de um único host. Então, a gente vai mostrar aqui as configurações. Né? Então, para que você consiga criar um Resource Pool dentro de um cluster, ele tem que estar com o DRS habilitado, tá? Porque o DRS é que vai permitir, é que vai dizer, digamos assim, que você vai querer distribuir o conjunto de recursos daquele cluster, ou seja, de todos os hosts daquele cluster, para suas máquinas virtuais. Então, a partir do momento que você ativa o DRS no cluster, ele disponibiliza essa opção aqui de New Resource Pool. E o que eu posso fazer aqui? Bom, eu vou dar um nome para o Resource Pool. Vou chamar de prioridade alta. E vocês vão entender já por quê. A primeira coisa que você configura no Resource Pool é a prioridade de acesso a recursos de CPU. E como é que a gente define, como é que a gente controla a distribuição de recursos de processamento para um ambiente virtualizado? Através de uma coisa chamada share. O que é share? Share é um número, né, que indica basicamente prioridade. Então você tem 3 níveis de prioridade e você pode personalizar, mas a gente não recomenda que você utilize essa opção personalizada, porque esses 3 níveis aqui eles já atendem de uma forma bem interessante as necessidades da maior parte dos ambientes virtualizados. Tá? Então você tem aqui baixo, normal e alto. Se você observar, o baixo é a metade do normal e o normal é a metade do alto. Então isso é que é importante compreender. O que o share define? Ele define um nível de prioridade. E quando a gente fala de CPU, o que significa esse nível de prioridade? Significa que as máquinas virtuais que estiverem nesse Resource Pool aqui, prioridade alta, né, ou seja, alta, vão ter o dobro de acesso, ou seja, o dobro de tempo de acesso ao processador em relação às máquinas que estiverem no Resource Pool com prioridade normal. E por sua vez, um Resource Pool de prioridade normal, ele garante o dobro de tempo de acesso a recurso de CPU em relação ao Resource Pool de prioridade baixa. Então o que a gente pode entender daqui? É que através do share você consegue definir prioridades no acesso a recurso de processamento. Tá? Então significa que se eu tenho um Resource Pool prioridade baixa e eu tenho uma máquina virtual lá, tem um outro Resource Pool prioridade normal, tem uma máquina lá.
tem um outro resource pool, prioridade alta. Tem uma máquina lá, uma máquina virtual, então eu tenho 3 resource pools, 3 máquinas virtuais, ok? Isso significa o seguinte, a máquina virtual que está no resource pool de prioridade baixa, ela vai ter, para cada 1 segundo que ela tenha de acesso ao processador, a máquina virtual que está no resource pool de prioridade normal vai ter 2 segundos de acesso. E a máquina virtual que está no resource pool de prioridade alta vai ter 4 segundos de acesso. Então, quanto mais tempo você tem de acesso a recurso de processamento, mais coisa você consegue fazer. Então, é dessa forma que a VMware permite que você priorize o acesso aos recursos de processamento do ambiente virtualizado. Então, você, através de um tempo maior de acesso ao recurso, você consegue garantir que as máquinas virtuais vão conseguir fazer mais coisas em relação a outras, ok? Então, esse é o share, né? É a prioridade. Então, por isso que eu falei que a gente ia chamar aqui esse pool de prioridade alta, né? Porque é a forma mais simples de você configurar um resource pool para começar, é trabalhando com esses 3 níveis que a VMware traz pré-definidos. Tá? Além disso, você pode além de definir a prioridade, você consegue definir também reserva de recursos. Então, você pode dizer aqui, ó, por exemplo, que esse resource pool ele vai garantir 1 GHz de recurso de processamento, né, reservado, ou seja, eu tenho 1 GHz de capacidade de processamento garantido para as máquinas virtuais que estiverem nesse resource pool. Isso vai evitar que eu tenha problema de escassez de recursos. Então, ou seja, com a reserva você consegue garantir o mínimo de recursos que você precisa para que aquelas máquinas virtuais naquele resource pool possam, né, funcionar, tá certo? Então, é um recurso que pode ser útil, especialmente quando você tem um resource pool de prioridade alta, né, onde você vai alocar as máquinas virtuais mais críticas do seu ambiente, aquelas máquinas que têm serviços mais importantes. Tá? Outra configuração importante é essa configuração aqui de Expandable Reservation. O que significa essa configuração? Significa que se esse resource pool precisar de mais recurso além do que está aqui reservado para ele, ele pode buscar de outros recursos, resource pools, tá? Ou de outros, onde tiver no ambiente, sempre limitado ao cluster, né? Porque esse resource pool ele pertence a um cluster, consequentemente ele só está limitado a utilizar os recursos daquele cluster. Então, o que tiver de recurso suficiente no cluster, esse resource pool vai poder buscar se você marcar essa opção Expandable Reservation. Além disso, a gente pode definir também limites. Então, se você não quiser deixar limitado, você desmarca essa opção aqui, limitado, e você pode definir o máximo de recurso que esse resource pool vai poder utilizar. Né? Isso aqui é o contrário da reserva. Né? Então, ou seja, se na reserva eu garanto um mínimo de recurso, né, para aquele resource pool, no limite eu defino o máximo de recurso que ele vai utilizar. Né? Então eu garanto que ele não vai usar mais do que aquilo. Então, obviamente, para que é útil isso? Para ambiente de teste. Você está fazendo algum teste, tem umas máquinas virtuais lá que você vai rodar alguns processos pesados, e você não quer que isso impacte no resto do ambiente, por exemplo, né? Que haja um consumo excessivo de processamento de memória e tal. O que você faz? Você cria um resource pool com um limite de utilização de recursos e força esse limite, né? Garantindo assim que as máquinas virtuais daquele resource pool não vão utilizar nada além daquela capacidade que você alocou. Okay? Nesse caso específico de teste, é interessante também você desmarcar a opção Expandable Reservation, né? Porque ele vai utilizar somente aquele recurso que você alocou e não vai buscar recurso, digamos assim, fora do ambiente padrão, caso ele necessite. Ele vai ficar limitado realmente àquela quantidade que você alocou. Então observe o quanto o resource pool é um recurso poderoso, né, e um recurso extremamente útil no dia a dia do gerenciamento de um ambiente virtualizado. Então a gente tem shares, que define a prioridade, reservas, que garante o mínimo de recurso, e limite, que permite restringir o máximo de recurso utilizado. Okay? O mesmo raciocínio vale para recurso de memória, ou seja, você pode definir aqui também prioridade alta para acesso a recurso de memória, definir um nível de memória reservada, por exemplo, uma reserva aqui de 512 megas, e você pode também definir um limite aqui de 512 megas, por exemplo. Tá? Então é o mesmo raciocínio. Né? O share define a prioridade, ou seja,
o tempo de acesso à memória, então, consequentemente, a quantidade de operações de leitura e gravação que ele vai conseguir fazer na memória, conforme a prioridade, a capacidade de memória reservada para aquele resource pool e um limite máximo de utilização. Okay? Então, o que a gente geralmente recomenda para quem está começando? É que você crie um resource pool chamado prioridade alta, tá? Com o share no nível máximo, nível alto, para CPU e memória. Okay? Que você crie um outro resource pool chamado prioridade média ou normal, só para manter a nomenclatura da VMware aqui. Defina tudo como normal. E um outro resource pool chamado prioridade baixa. Então, e aí você coloca aqui baixa e baixa. Tá? O que vai acontecer com isso? Você vai definir 3 níveis de prioridade no acesso ao recurso de CPU e memória. Então, quando você for alocar suas máquinas virtuais, você analisa. Essa máquina virtual é uma máquina crítica, então você coloca no resource pool de prioridade alta. Essa máquina virtual é uma máquina virtual padrão, coloca na prioridade normal. É uma máquina de teste, um ambiente, sei lá, né? não importante, não crítico, ou para um uso muito específico e um uso esporádico, por exemplo, coloca ele na prioridade baixa, tá certo? E aí você tem uma forma simples de priorizar o acesso a recursos dentro do seu ambiente virtualizado. Tá? Além disso, se você clicar aqui no Resource Pool, vou até colocar essa máquina virtual para lá, para a gente ter essa visão mais clara. Quando você vem aqui em Resource Allocation, olha o que você tem. Né? Você tem aqui CPU, memória e armazenamento. Então aqui você tem, com base nas configurações do Resource Pool, né, as configurações de memória, ou de CPU, perdão, né, a reserva, se ela é expansível ou não, o que está sendo usado da reserva e o que está disponível. Memória é a mesma coisa. Né? Se existe reserva, se ela é expansível, o que está usado e o que está disponível. Clicando aqui, né, ele vem selecionado aqui CPU, olha o que você tem. Você percebe, para cada máquina virtual daquele resource pool, o quanto ela tem de CPU reservada, se ela tem algum limite, quais são as prioridades dela e que percentual essa prioridade representa. Tá? Isso aqui é muito importante pelo seguinte: quando você passa a ter várias máquinas virtuais aqui no seu ambiente, você consegue analisar rapidamente, através desse percentual, se a prioridade está sendo distribuída igualmente dentre as máquinas virtuais dentro do resource pool. Então imagine, por exemplo, que eu tivesse 2 máquinas virtuais aqui. Pode acontecer de você ter uma máquina virtual com um percentual de 30% e outra máquina virtual com 70%. Então você consegue visualizar isso aqui rapidamente e ajustar, se for o caso. Né? Ou até realmente manter aquela diferenciação, porque realmente, apesar das 2 máquinas serem críticas, uma delas é mais crítica do que a outra. Então você consegue aqui, por exemplo, dentro do resource pool, dizer que essa máquina virtual ela é alta em relação a outra que é normal. Okay? Então, com isso você consegue ter um nível adicional de priorização. Né? Ou seja, você consegue priorizar a partir do resource pool e dentro do resource pool você ainda pode priorizar por máquina virtual. Tá? Existe uma terceira opção também, que é você priorizar ter outro nível de priorização através do aninhamento de resource pools. Então eu posso, dentro de prioridade alta, eu posso criar prioridade alta 1, prioridade alta 2, e eu posso criar vários níveis, tá? Mas eu não recomendo fazer isso, porque isso complica muito a configuração de forma desnecessária. Tá? Eu acho que você trabalhar com um nível só de resource pools e dentro do resource pool priorizar as máquinas virtuais é suficiente para a maioria dos ambientes, a menos que você tenha realmente uma quantidade muito grande de máquinas virtuais. Aí você vai precisar criar muitos resource pools e pode precisar criar alinhamentos, e aí você pode precisar fazer uma configuração mais sofisticada realmente. Mas em geral, eu recomendo que você crie esses 3 resource pools básicos, coloque as máquinas virtuais lá e deixe elas todas com o share normal, ou seja, distribua igualitariamente, né, de forma equilibrada
os resource pools entre suas máquinas virtuais, tá? Isso vale para a CPU, para a memória, você vê que o raciocínio aqui, a lógica é a mesma, tá? E vale para armazenamento também. Tá? No caso de armazenamento, a VMware traz uma opção bem interessante, que é a opção de trabalhar com prioridade, que são os shares, e também trabalhar com I/O por segundo. Então você pode colocar aqui um valor, né, por exemplo, 200 I/O por segundo, operações de entrada e saída, tá? Isso aqui, obviamente que não é uma coisa trivial de se fazer, né? Você só deve fazer isso se você realmente conhecer a carga de trabalho e a demanda, né, de acesso ao sistema de armazenamento que a sua máquina virtual possui, tá? Para que você não faça a configuração incorreta e de repente você pode ter o sistema de armazenamento subutilizado ou sobrecarregado, tá? Então é importante você ter cuidado nessa configuração aqui, mas as possibilidades são bem interessantes, tá? Uma coisa importante falar sobre o resource pool, né, e a priorização do ponto de vista do armazenamento é que essa priorização ela é feita por disco da máquina virtual, né? Então observe que essa máquina virtual que ela tem uma linha só nessa tabela aqui de prioridades, porque ela só tem um disco, tá? Essa máquina virtual tem um único disco. Se essa máquina virtual tivesse vários discos, apareceriam aqui os vários discos dela. Isso significa que você tem que levar isso também em consideração na hora de priorizar, tá? Então, ou seja, se eu tenho uma máquina aqui que tem 2 discos, é interessante você avaliar se aqueles 2 discos vão ter realmente a prioridade, por exemplo, alta, tá? Ou se aqueles 2 discos, um deles é o do sistema operacional, você pode colocar uma prioridade baixa, por exemplo, porque ele só é usado realmente quando vai inicializar a máquina, depois ele é pouco usado. E o outro disco, que é o disco de dados, onde está a aplicação, onde está o banco de dados, por exemplo, onde está o servidor web, onde está o seu servidor de correio, aquele disco você prioriza, dá uma prioridade alta para ele, tá? Então você consegue fazer esse nível de controle aqui, esse nível de priorização, e por isso é altamente recomendado que você utilize essa ideia dos resource pools para distribuir e priorizar os recursos dentro do seu ambiente virtualizado, ok? Então é isso que a gente tinha para hoje. Até a próxima.